A paz a todos, queridos amados. O tema hoje é mentira ou verdade? Será que nós estamos ouvindo a mentira ou será que nós estamos absorvendo a verdade? O que você está absorvendo, da onde está vindo a sua estrutura bíblica? Quem está te passando a estrutura bíblica está te passando a verdade ou a mentira? Olha para você ver como nós temos sido enganados, engolidos, coisas que não tem nada a ver com o que está escrito na Escritura. Uma palavra que está em Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. É pior do que o descrente. Olha para você ver. Para começar, está falando de uma pessoa convertida. E outra, se você ler o título dessa passagem, no capítulo 5, os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Aqui mostra o dever do pastor com as viúvas, com os órfãos, com os idosos. E aqui mais na frente, no versículo 8, está falando dos deveres dele. Aquele pastor, isso aqui não é para o membro. Isso aqui tem pregado, muitas vezes tem saído do púlpito, tem saído do altar, como se fosse dever do membro cuidar da família dele. Isso aqui não é uma repreensão dentro de uma casa, dentro de uma família. É uma repreensão dentro de um ministério. É uma repreensão dentro do ministério de uma pessoa que tem um cargo, um ministério na sua igreja, um ministério, um chamado, e que é um chamado de Deus e tem largado a casa. Aquele que não cuida, pode você ver, dos seus é porque Deus coloca alguém na sua vida para você cuidar. Talvez você também, que Deus tenha te dado um chamado, talvez Deus tenha te colocado um chamado e coloca aquela pessoa para você cuidar dela e você não cuida. Não é que está falando somente do pastor, mas a verdade é que essa palavra está falando é dos pastores. E aí? Mas eu não consigo levar a minha família. Meu irmão, não se preocupe. Não se preocupa se você não consegue levar a sua família. Se você não consegue trabalhar a vida espiritual da sua família. Olha para você ver o que diz em Mateus capítulo 19, versículo 29. 19, versículo 29. E todo aquele, isso é a palavra de Jesus, olha, preste atenção. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Então, você vê que aqui, Jesus falando, aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 19, Jesus falando que aquele texto de Timóteo não tem nada a ver com o que é pregado hoje. Não tem nada a ver com o que é pregado nos púlpitos e nos altares, colocando a pressão em cima dos membros, em cima de você, ou em cima de alguém, ou você mesmo dentro da sua casa. Entendeu? Não tem nada a ver. Agora, lógico, quem ama, cuida da sua casa também. Você vai fazer um voto para a sua família, vai fazer umas buscas, vai fazer propósito, lógico. Mas só que aquele pior do que um crente é para o pastor, é para o profeta, é para o homem que foi chamado para conduzir uma casa, conduzir vidas. Então não é para uma pessoa, vamos supor, imitar uma pessoa que é um membro de uma igreja, uma pessoa que está na caminhada da fé. Aqui Jesus disse que todo aquele que largar pai, mãe, filhos, mulheres, por causa do meu nome, herdará a salvação. É uma promessa de Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 29. Mas olha para você ver ainda mais em Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 22. Havia um homem que queria, uns discípulos queriam acompanhar Jesus, mas um queria um tempinho. Como os costumes, o mais velho só poderia sair de casa depois que o pai morresse. Ele veio dar uma desculpa para Jesus. Ele queria seguir Jesus, mas mais lá na frente, maior que Jesus disse para ele. Vamos voltar no texto comigo. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai.
Meu irmão, não é que o pai dele tinha morrido. É porque o costume judaico, o costume daquela época, é o filho mais velho só sair de casa depois da morte do pai. Esse era um costume da época. Olha para você ver o que respondeu Jesus para ele. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, mostra mais uma vez que aquela passagem de Timóteo, que tem sido pregada nos púlpitos e nos altares, colocando a opressão, colocando pressão em cima de um membro, pressão em cima de uma pessoa, como uma pessoa ela é fraca na fé, ela é uma derrotada porque ela não conseguiu trazer a sua família para a casa do Senhor, aquilo está fora do contexto, está fora do propósito que Deus tem, está fora do que está escrito. As pessoas usam a palavra de Deus isolada para poder trabalhar na mente do ser humano. E quando acontece isso, meu irmão, pode saber que não tem nada a ver do Espírito Santo ali. Que o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade e a palavra de Deus é a verdade que nos traz a libertação. Então hoje, estou passando para vocês mais um. Eu vou começar entrar nesse propósito de todo sábado mandar uma parte que nós temos sido enganados dentro da palavra de Deus. Um estudo. Isso é um estudo. Hoje você aprendeu que não tem nada a ver o que tem sido pregado, que está em Timóteo capítulo 5, versículo 29. Amém? Ficam todos em paz, um bom fim de semana e que Deus abençoe.